O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que algum dos seus discípulos comiam o pão com mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de terem lavado as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por quê? Os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai e a sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós mesmos transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Se prestemos atenção na primeira leitura de Gênesis, é linda. O mundo é uma sinfonia criada por Deus ordenadamente. E estamos aí às voltas agora, né, com os calores excessivos, enchentes excessivas, frio excessivo. Por quê? A humanidade foi crescendo e nós fomos desordenando um pouco desta ordem, quando não muito. Por isso a insistência, geralmente do Papa, né, na questão do cuidado com a natureza. Os acontecimentos trágicos, né, que nos assustam de vez em quando, é para colocar em ordem esse mundo que hoje tem 8 bilhões de habitantes. Nesse tempo, tudo era pouco, né, era pequeno, mas Deus já vai dizendo, né, que a fé é fundamental para o cuidado das coisas da natureza, sempre em relação ao outro. O Evangelho também vai ratificar um pouquinho esta palavra do cuidado das coisas de Deus e que somos oriundos da graça e da vida em Deus. Então, sermos homens e mulheres do bem. E aqui Jesus está travando, como sempre ele trava, um diálogo com os fariseus, os mestres da lei, aquele pessoal do templo. Jesus também é judeu, segue a tradição. Mas Jesus, lembrem, domingo passado nós celebramos, não nesse, no outro, a apresentação de Jesus ao templo. O que foi esse tempo e essa apresentação? Onde Jesus mergulha profundamente no judaísmo e estuda todo o judaísmo e conhece a essência do Pai, porque ele é filho do Pai. Ele vai questionar isso com os fariseus. Não vai abolir a lei ou desprezar a doutrina, mas vai dizer que essa doutrina tem que estar em sintonia com o coração. E ele cita um exemplo. Quando eu quero me livrar do cuidado do pai e da mãe, eu me apresento ao templo, eu conto uma história, estou livre. Ora, se é um mandamento, honrar pai e mãe até o fim da vida, como é que vocês mudam assim
por uma tradição humana. É isso que Jesus hoje nos pede também para nós. Que a palavra de Deus, que aquilo que cremos, que Jesus é a meta, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e a vida, eu possa, ao longo desse dia, o máximo me assemelhar e me santificar e me converter, olhando para esse Cristo da vida. Então, que possamos hoje, nessa festa que também dedicamos a Nossa Senhora de Lourdes, pedir que a palavra nos alimente, nos ilumine, nos conduza todo esse dia que temos pela frente, o máximo possível vivendo esta santidade e seguindo essas pegadas de Jesus que a sua palavra nos propõe. Que não sejamos hipócritas. Cremos numa coisa e fazemos outra coisa. E aí vale a pena cada um fazer seu meia-culpa, seu ato penitencial, olhar seus pensamentos, dar uma olhada como avalia o mundo, as pessoas, a família em si. Em todos os lugares onde estiverem, lembrem desta passagem. Como é que eu vivo a minha religiosidade, como é que eu manifesto a minha fé, integrado neste universo onde eu sou criado, escolhido, amado e querido por Deus. Que essa palavra nos sustente ao longo deste dia. Amém? E nós queremos fazer nossas preces e após cada invocação digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor,